Eu creio que o Senhor, Ele nos ensinou bastante pela manhã. Pelo tempo decorrido, deveríamos ser mestres. Amém? Leite vos dei de beber, porque sois criança, porque o alimento sólido é para pessoas adultas. Esse é o ensino lá de Hebreus. E o que Deus colocou no nosso coração é que pelo tempo que estamos na fé, deveríamos de ser mestres. Nós olhamos pela manhã alguns personagens bíblicos, todos eles eram bem fracos, e Deus usou para libertar Israel, e não só libertar, mas também para governar Israel. Aí, você que está aqui junto comigo, nós não temos desculpa para dar de incapacidade. Não tem. Não temos como. Todos nós somos chamados para atuar num raio de ação, ou maior ou menor. Seria a parábola dos talentos. E ali não é talento, habilidade, talento, dinheiro. Parábola dos talentos, que você pode, no mínimo, aplicar o dinheiro no banco. Mínimo que possa fazer. Mas ninguém pode dar prejuízo no reino de Deus. Pense bem nisso, grava isso no seu coração. Não dê prejuízo. O funcionário que não produz, ele dá prejuízo. Então, ele vai ser mandado embora. E o texto é claro lá que ele vai ser mandado embora. Certo? Então, nós precisamos de nos atentarmos para isso. O seu raio de ação é seu, não é meu. Amém? Você tem como fazer. Lá na sua casa, começa na sua casa, onde você trabalha. Vamos ter uma festa amanhã, a caráter. Todos devem, de alguma forma, se vestir a caráter da sua profissão, para estimular as crianças, elas aprenderem sobre isso. Você é um professor, e enquanto isso, você serve ao Senhor, e enquanto isso, você é um professor. Esta é a ideia. Amém? Então nós vimos a história de Débora, e agora seria a história de Gideão. Hebreus capítulo 11 fala dos israelitas, dos heróis da fé, Moisés, Abraão. No versículo 30 do capítulo 11 diz assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, vocês conhecem a história de Raabe? Raabe era uma prostituta. Está aqui. Pela fé Raabe, a meretriz, aí não deixou barato para ela aqui. Ela também está na genealogia de Jesus. Não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi. Aí para frente vai bem. Mas esse aqui, Sansão, também a gente tem uma visão boa dele, mas ele foi legal não. Mas Jefté não era para estar aqui. Quem conhece a história de Jefté, fala assim, não, parece que Deus colocou para vocês entenderem que é para colocar. Nós vamos falar de Jefté, os irmãos que não conhecem vão entender. Deus, ele não olha, depende da sua disposição. Quem não é por mim, é contra.
Quem não ajunta, espalha. Não importa da forma que Cristo seja pregado, o importa é que prega Cristo, Paulo falou. Amém? Juízes 6. Então nós vimos que os midianitas atacou Israel e eles construíram as suas casas na rocha, no buraco, fizeram caverna para morar. Saíram das cidades, saíram das suas casas e fizeram buraco para morar, porque os midianitas os perseguiam e eles tinham dificuldade. Vejam bem, o povo que atravessou o Mar Vermelho agora fazendo buraco nas montanhas para morar. Aí, Juízes capítulo 6, versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho de que está em Ofra, que pertencia a Joás, Biazerrito. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Você sabe o que está acontecendo aqui? Lagar é lugar de malhar trigo? Lagar é onde faz vinho. O trigo malha na eira. Gideão, não sei por que ele está no lagar, não sei por que essa diferença aí, mas ele aqui está falando que ele está malhando no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Ele estava fazendo alguma coisa no lugar errado, um improviso. A turma morava nos buracos e ele fazendo isso aqui tudo de improviso. Quando há um ataque de Satanás, ele quer levar você e sua família a isso, a viver uma vida confusa, as coisas fora de lugar. Às vezes você olha para a sua vida e olha para a sua casa e está tudo fora de lugar. Não tem cabimento isso aí, está anormal. Malhar o trigo no lagar não flui. Não flui. Improviso. Verdade? Porque a eira provavelmente era exposta ao sol, porque o grão precisava de esquentar. Quem tem o mínimo de noção de agricultura, pega os molhos de trigo para bater, para soltar. Ele tem que estar seco, aquilo ali é feito no sol. Eu já colhi arroz, eu sei como é que funciona. Então, ele fazia no lagar, para pôr a salvo dos midianitas, e a turma morava nos buracos. Quer dizer, uma vida confusa, fora do lugar. Oi? Medo. As coisas fora de lugar. Está estabelecendo famílias fora do lugar. Atravessado, assim, não está legal, está anormal. Então Deus, o anjo vem para falar com Gideão. Ei, eu acho que ele tem um microfone sobrando. Seria bom se esse aqui pode, Roberto, porque ele rodava ali, que ele me ajuda, que realmente que em Gideão é o texto que eu mais me perdi. Pode ir. Tem duas observações, queridos, que me chamam muita atenção na história de Gideão. A primeira está nesse versículo 11 que o Luiz acabou de ler, que o Gideão estava malhando trigo no lagar. O que me chamou muita atenção aqui, eu quero até encorajar os irmãos, porque você tem falado nisso de todos os juízes, que eram todos improváveis, assim como cada um de nós aqui. E mesmo assim o Senhor chamou Gideão. E a aplicação que eu tenho para a gente aqui, igreja, é que eu quero estimular os irmãos aqui. Eu tenho certeza que essa palavra tem caído no coração de vocês. E ela tem acendido a chama talvez no coração de vocês. E muitas das vezes o Senhor pode estar te chamando, você não tem a ferramenta ideal, você não tem aquilo que precisa ser feito, mas o Senhor conta contigo. O Luiz estava falando, tem muitos jovens aqui, talvez que não estão mais no retiro, adolescentes que não estão mais entre nós. Aí o Senhor te chama para trabalhar com os adolescentes, você pode pensar, poxa, mas eu não tenho o instrumento ideal,
eu não tenho as ferramentas ideais, eu não estou no local ideal de trabalho. E aqui a aplicação que o Senhor traz para a gente, Luiz, é essa. Sabe que o Senhor, independente de termos as ferramentas certas, de estarmos no lugar certo, quando Ele nos chamou, queridos, Ele vai nos habilitar para toda boa obra. Então, independente de estarmos no lagar ou na eira, não importa o local, mas sim aquele que nos faz o convite. Então eu quero estimular os irmãos, e para finalizar o verso 13, para mim é fantástico. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, o que nos aconteceu com tudo isso? E onde estão as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eu quero estimular, amados, a gente parar de ficar vivendo de tempos de outrora, de tempos no passado. Você pode olhar, poxa, antigamente, há 30 anos atrás, era tão bom, o fogo descia, o Senhor manifestava, tinha tanta comunhão, tinha tanto derramado do Espírito. Não, queridos, o Senhor nos chama para o tempo de hoje, para termos as nossas próprias experiências, para nós não vivermos de experiências do passado, ou dos nossos pais, ou dos nossos tios, mas o Senhor quer nos chamar nesta noite a um profundo e íntimo relacionamento com Ele, para que nós possamos ter as nossas histórias e as nossas experiências para contar. Amém, queridos? Amém. Alguém me arruma um pouco de água aí, por favor? Então, versículo 12: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valente. Aí você começa a entender que Gideão era um homem valente, porque eu acho que a palavra Gideão significa, acho que homem forte, homem valente. Só que Gideão não era homem valente, Gideão não era corajoso. Você vai ver que não era. Ele era medroso e indeciso. Ele era assim. 13: Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto que o Diego falou? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas? Aí é meio comum, né? Senhor, o que aconteceu comigo? O que aconteceu? Deus, o que aconteceu conosco? O Senhor fez tanta coisa e agora estamos assim, né? Aí às vezes os filhos falam: que adianta ser crente, né? Isso está acontecendo com a gente, mas às vezes tem uma história atrás, né? Alonso, obrigado. Aí, então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livre Israel da mão dos medianistas. Porventura não te enviei eu? Que força? Gideão vai, que força? Ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Quer dizer, eu era o ruim do ruim. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me faz. Até aí tudo bem, eu vou com ele. Fechou, me dá um sinal. Tudo bem, eu anjo, amém, mas então me dá um sinal. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte, e traga minha oferta e deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei que voltes. Então Gideão preparou um cabrito e bolos asmos de um éfa de farinha e carne, pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Isso demorou um tempo, até que pega o cabrito, mata o cabrito, faz o bolo. Imagina, isso não é de flash. Verdade. Entrou, pôs no cesto e apresentou. Porém, versículo 20: O anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre, porque você sabe que é bolo asmo, né? É bolo sem fermento. Põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha, está igual ontem ali.
subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Era Jesus, provavelmente. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Ainda que o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abizeritas. Fechou. Acabou. Deu resposta. Não precisa de mais nada. Precisa. Imagina, Deus te fala, aparece um anjo para você. Imagina, aparece um anjo para você e te fala: faz isso, Vanderlan. Vai lá agora na rua 15 e começa a gritar lá para o pessoal que está pulando carnaval. Aí você: Senhor, mas você está doido? Eu não vou. Eu acho, eu vou fazer um sacrifício. Imagina, né? Eu vou fazer um sacrifício, vou trazer uma Bíblia e pôr aqui e abrir. Na hora que você abre a Bíblia, vem um anjo e pega fogo na sua Bíblia. Você: agora eu vou. Não é possível que você não vai. Na hora. Só que ele não foi. Oi? Quero mais. Eu estou em dúvida ainda. Estou em dúvida. Oi? Naquela mesma noite, aí Gideão vai, naquela mesma noite, disse: eu tomo um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derribo o altar de Baal, que é de teu pai, e corto o poste ídolo que está junto ao altar. E edifica ao Senhor o teu Deus um altar no cimo deste baluarte, que camada de pedra, e toma o segundo boi, oferecerás um holocausto com lenha e poste ídolo, que então Gideão pegou 10 homens e foi lá fazer o serviço. Só que ele foi à noite, porque ele teve medo, porque tinha um poste do pai dele. Ele ia levar, derrubar o poste que era de madeira, botar o sacrifício, pegar a madeira do poste, pôr fogo para queimar o sacrifício. Ele teve medo de ir de dia, pegou 10 homens e foi à noite. Deu maior BO, deu maior problema, mas ele fez. Aí ele ficou sendo perseguido e procurado. E ele segue o curso para tomar a decisão de salvar os midianitas. Vamos pegar do 32 em diante. 6:32. Naquele dia Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a rebate, e os Abizeritas se ajuntaram após ele. Então os mensageiros por todas as tribos de Manassés, que também foi convocada para o seguir, enviou ainda mensageiros a Aser e a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por meio intermédio, como disseste, eis que... Aí começou de novo outro problema. Não chegou o fogo, não chegou o anjo. Eis que porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meio intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, espremeu, e uma taça cheia de água. Ele botou uma lã na grama. De manhã a grama sequinha e a lã encheu uma taça. Era a prova: se amanhã de manhã a lã estiver molhada e a grama seca, eu sei que o Senhor me enviou para salvar Israel. Assim aconteceu. Aí ele pega e fala assim, meio que, oi? Vai que alguém jogou água aqui. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu prova com a lã, que só a lã esteja seca e a terra ao redor haja orvalho. Se eu fosse Deus, assim, pode deixar, eu vou arrumar outro. Não precisa você não, obrigadão, valeu aí, um abraço. Aí
E Deus assim fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Deu para os irmãos entenderem que Gideão não era uma pessoa que confiava nele mesmo? E você é assim, como eu também. Desconfia de tudo, tem medo de tudo. Só que para a obra não precisa da sua coragem, precisa da sua disposição. Amém. Amém. O seu raio de ação é seu. Se o seu raio de ação for alto, grande, é grande. Se for um raio de ação apenas onde você trabalha, é ali mesmo. Se for só na sua família, você é uma dona de casa, quase não sai. Ali mesmo na sua casa. Você ensina ali na sua casa. Lá na escolinha, o Reinaldo me citou alguns meninos que são muito habilidosos com a palavra. Porque as mamães e os papais, no raio de ação deles, estão levando a sério. Amém? Então, não precisa da sua coragem, não precisa da sua força, não precisa da sua habilidade, não precisa nada disso. Eu estou aqui falando com desenvoltura, até fiz assim um charmezinho, falei que não estudei direito, precisa de ajuda para valorizar a pregação, mais ou menos assim. Eu tenho 33 anos que eu estudo a Bíblia. Isso aqui é simples de fazer, verdade, mas não é muito difícil de fazer. Amém? Não é. Mas você encaminhar um incrédulo para a fé é simples também. É só você falar o que aconteceu com você. Lembra daquele cara cego de nascença? Só eu não vi ele, mas eu era cego, agora eu enxergo. Se ele é de Deus ou não é de Deus, isso eu não posso falar porque eu não vi. Mas que eu estou enxergando, eu estou enxergando. Fechou? Fechou. Toca aqui. Amém? Bom, não sei, mas a minha família mudou. Eu mudei. Isaac ele dá umas insônias. Ele dá esses negócios. Pode ficar tranquilo que ele dá esses negócios. Ele é muito engraçado. Imagino que seja. Só isso mesmo, não. Mas então, o Dáudio está voltando ali. Então, amados, Deus só precisa do pouquinho que você sabe e falar. Amém? Não precisa de muito, mas a sua disposição. E você pode ser medroso igual Gideão. Você pode ser oscila, inseguro como Gideão. Não tem problema você ser inseguro. Está aqui. Está aqui. Bom, o cara não creu no fogo que desceu toda hora. Você vê que ele era oscilante, mas Deus usou ele de uma forma sobrenatural, verdade? Que a gente vai ver aqui. Então, o Senhor precisa de pessoas disponíveis que tenham um mínimo de coragem para ir lá e fazer. Amém? Amém. Não a sua habilidade, não precisa dela. Da sua habilidade, não precisa. Não precisa mesmo. Amém? Amém. Não precisa mesmo. Porque eu não conheço bem a Bíblia. Acho que até é bem bom você conhecer pouca letra. A sua experiência só já está de bom tamanho. E o seu coração. É o que nós falamos das garrafinhas. Amém? As garrafinhas. Se eu não falar das garrafinhas, talvez as pessoas não notariam. Mas a diferença é o coração ali. Não é as garrafinhas. É o coração. Amém? Eu não sei se pode levar para casa, mas eu vou levar uma. Vai poder levar para casa? Vendendo. É isso mesmo. É o trabalho. Hein? Tá. Amém. Tá bom. Eu vou querer uma garrafa. Quem vai querer garrafa? Só 2? 3? São quantas? 4? Mas nós vamos vender. Vai ser uma
dedicação, um coração dedicado é um Amém. trabalho manual. Então Jerubaal, que é Gideão, capítulo 7, levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas, que ele ficava para o norte, no vale de fronte ao outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Os midianitas, diz a Bíblia, que cobria a terra. Você não via a terra, via homem. Aí ele estava com quantos homens? Diz o Senhor a Gideão: é demais. Ele estava aqui, fala. Então o Gideão ganhou do lugar todo o povo, sabe que ele acampou, né? De maneira que a rama de anos ficava. Gideão? Suas mãos. Tá. Aí ele, no versículo 2: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão os te livrou. Deu para vocês entenderem aí como é que Deus gosta de usar as pessoas mais capenga? Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte-se e retire-se da região montanhosa de Gileade. Deu para você entender aí? Ele falou direto para Gideão. Então voltaram o povo, 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-o descerás as águas, e ali provarei aquele que a quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo aquele que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. Foi o número dos que se lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos para beber água. Vocês entendem o que querem dizer aqui? Eles chegaram na beira do córrego, alguns 300 pegou a mão e levou a mão, e os outros abaixou lá e começou a beber e abaixou. Aquela turma que fez isso não era para ir. A turma que fez isso. Você já viu aqueles vídeos da África, que os animais, quando vão beber água no rio, você já viu, eles chegam cismados, já viu? Cismados, vai lá, olha, vai lá e bebe um pouquinho, levanta a cabeça. Já viu aquilo? Já viu? Aqueles homens que baixou para beber eram imprudentes. Mas quando você pega a água dessa aqui, a radiação está, a sua divisão está protegida. Mais ou menos isso? Isso chama o quê? Prudência. Diz a prudência: você é minha irmã. Nós que pregamos o Evangelho precisamos ser bem prudentes. Amém? Seja a vossa palavra temperada com sal. Amém? Precisamos ser habilidosos, mas esses habilidosos não é de palavra, de discernimento. Amém? Amém? Amém. A Bíblia fala assim: ele não contenderá, ele não vai apagar a torcida que fumega, não esmagará a cana quebrada, e nem se ouvirá a sua voz na praça. Quem é este? Jesus. Ele não ia contender. Já viu esse pastor na televisão que cria contenda com os outros? Não é bíblico. Não vai apagar a torcida que fumega. Tem um pano pegando fogo. Você já observou como o fogo é atrativo? Tem uma fumaça, está dirigindo, uma fumaça, todo mundo olha. Pode ser lixo, todo mundo passa e olha. Diz a Bíblia que ele não ia lá apagar a torcida que fumega, e nem ia pisar no bambu seco, cana quebrada, fazer barulho, e nem se ouviria sua voz na praça.
Quem proclama o Evangelho, ele, por incrível que pareça, ele é discreto. Jesus era discreto. Ele não entrou em frio. Amém? 2 vezes que eles tentaram atacar, ele correu. Não era hora. O dia de ser preso, ele foi para ser preso. Então o discípulo de Jesus, ele é simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Porque a cobra é prudente, tá? É porque ela sabe que ninguém gosta dela, nem os humanos, nem os animais. Nenhum animal gosta de serpente, não convive. Pode nunca ter visto um cachorrinho novo, lá que vê a cobra, ele late, tá? Ele vê um passarinho, é normalidade, diferencia. Então nós, como discípulos, as pessoas nos toleram. Se você for um discípulo, te tolera, mas ele sabe que você é um risco. Uma irmãzinha estava me falando, onde ela trabalha, acho que alguém falou que ela precisa arrumar um mundo para ela viver, uma coisa assim, porque ela é um discípulo de Jesus. Então, precisamos ter prudência, e não precisamos ter habilidades, mas prudência a proclamar o Evangelho, ter o discernimento, aproveitar os momentos. Tem hora que você não entra na polêmica. Já viu que tem uns irmãos que com incrédulo entram em polêmica? Uma vez, quando aquele Von Helder, ele chutou a imagem, lembra? Que deu o maior barraco. Eu estava numa roda de incrédulo e surgiu o assunto, e começaram a falar, eu fiquei calado, literalmente calado, e eles só que falam, falando para mim, e eu deixei, senão isso aí não é lugar de entrar. Só que a roda de desfez, sobrou, o que sobrou dançou. Aí eu ensinei para ele, aí ele me ouviu. Na roda tinha uns 8 assim, não esqueça como fosse hoje. Aí eu não falei assim, aqui não dá para você entrar, não tem problema, não precisa ganhar discussão de ninguém, não estou aqui para isso. Mas aí acabou a roda, fiquei com um, aí eu falei para um. Amém? Então o Gideão levou 300, que prudente, irmãos, é prudente. Se a gente for falar de prudência para pregar o Evangelho aqui, vai ficar uns 3 dias. A gente vê muitos irmãos enfrentando problemas, dificuldades na proclamação, às vezes de muitas formas, porque às vezes meio imprudência, né? Isso não precisa. Aí Gideão foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de beber água. Então, versículo 7, então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu os livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que outra gente toda se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um a sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Bom, irmãos, precisamos de aprender uma coisa: não precisa de preocupar, Deus é que faz os milagres. Deus é que transforma a pessoa, não é você. Você só tem uma coisa a fazer: falar, servir, abençoar. O resto Deus faz. Se a pessoa não converter, não tem problema. Se a pessoa não for grata pelo seu serviço, não tem problema. Amém? Não tem problema. É você fazer o que o Senhor manda. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço. Moço não é para o arraial, é pura, é o nome de uma pessoa, do arraial. E ouvirás o que dizem depois, fortalecida tuas mãos. Descerá contra o arraial. Então desceu ele com seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os medianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável como a areia que há na praia do mar. E Gideão com 300. Você iria? Você ia? Não, não ia. Eu não ia. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho,
Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos medianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que este caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos deles entregou Deus os medianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos medianitas nas vossas mãos. Viu que ele mudou de postura? Ele mudou de postura, já começou a entender. Amém? Lá em Hebreus fala que nós devemos ter nossas faculdades exercitadas para a gente poder discernir o bem e o mal. Quando você se dedica às coisas do Senhor, cada dia que passa você fica mais habilidoso a ouvir a voz do Senhor, a ter discernimento das coisas do Senhor. Gideão aqui, o cara contou o sonho assim: opa, ganhamos a guerra. Ele já estava um pouco mais treinado com as coisas espirituais, porque ele já estava exercitando as coisas espirituais. Como se forma um mestre, um profissional? Sem ajuda profissional não entra não, né? Assim. Como se forma um profissional? Forma ele na teoria, mas o que vai definir é a prática. Ele vai fazendo consecutivas vezes a mesma coisa. Igual hoje a gente estava vendo o pessoal ali, eles, aí nós não, porque se fizer assim, não, os caras sabem. Eu pensei assim, porque eu mexo com mato, né? Assim, aquele cara é doido, vai tomar um coice lá. Só que não, porque a árvore foi levantada, ela não ia dar. Porque ali tem uma experiência. Nós não conseguimos experiência na tela, tem que ser na prática. E Gideão ali já estava meio na prática, já tinha derrubado um poste ídolo, ele ficou com medo, mas ele viu que Deus foi livrando ele. Ele já ficou mais confiante. Assim é nós também. Você começa a exercitar, você vai ficando bom no negócio. Não é, doutor? Não é assim? Não treina mais nas vagas. Porque você começa a fazer as coisas consecutivas. Não é difícil para você fazer. Amém? Amém? Aí Gideão entendeu que ganhou a guerra. Então, acho que é o 16. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles, e disse: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos comigo estiverem, então vós tocareis a trombeta e a vossa redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou por Gideão os 100 homens com ele iam, imediações do arraial, ao princípio da vigília média. O que é vigília média, hein? De madrugada, depois da meia-noite. O princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias a trombeta e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deixou a correr e gritar e fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá até Bet-sita, até o limite de Abel-meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Azer, de todo Manassés, foram convocados e perseguiram os medianitas. Você sabe o que Deus fez? A noite escura, estava no monte, o vale cheio de soldados dos medianitas.
3 companhias de 100, 100, 100, acenderam as tochas, movendo as tochas, trocaram a trombeta. Logo que os midianitas viu, a ideia que eles teve era o quê? Se vai vir ali mais de 1 milhão de gente, essa barulheira toda. Eles ficaram tão apavorados que um matou o outro. Foi acidente de trabalho para lá e para cá, uns passando por cima dos outros, dando espadada. Foi uma loucura. Amém? Amém. Uma loucura. Gideão não fez nada, só se dispôs. Uma forma, uma estratégia miraculosa de Deus. Assim é, amados, quando você vai fazer a obra do Senhor, você vai lá e acontece um monte de coisa que você, até você mesmo, não acredita que está acontecendo. Porque a palavra diz assim: abre a tua boca e eu encherei. E eu encherei. Então você está aqui envolvido, sua casa, seus filhos estão lá precisando do teu ensino. Querido, faça, gasta, porque Deus é que vai fazer. Você vai ver resultado, e você diz: nossa, como Deus tem mudado. No seu trabalho, faça, porque pelo tempo decorrido, você tinha que ser já mestre. Então, a experiência de Gideão não era bam, 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 não era. Ele era muito pelo contrário, ele era tímido e medroso, e Deus mudou uma história. Depois ele ficou hábil. No final da vida dele, ele fez uma lambança na idolatria de novo. Ele atrapalhou o processo. Ali está escrito para você entender. Também que esses homens eram normais. Amém? Passivos de erro. Gideão, no finalzinho, você lê a história, ele pisa na bola de novo, na idolatria. Lamentável, não é verdade? Então ele recusa governar Israel e o negócio se complica bastante. Mas então nós estamos estudando aqui os heróis chamados heróis da fé, mas assim, acho que nós éramos bem melhor do que eles, porque eles fizeram umas coisas que nós depois da fé não fazemos. Amém? Aí tem os, deixa eu ler aqui para os irmãos entenderem. Houve 15 juízes. Nós falamos sobre Otiniel na época da Mesopotâmia, que invadiu Israel. Eude, que era Moabe. Sangar, que era os filisteus. Débora, que era Jabim. Gideão, que era os medianitas. Depois veio Abimeleque, que era uma guerra interna, não era nem inimigo, era uma guerra civil. Depois veio Tola, que era um homem. Jair, a Bíblia fala que Tola tinha 70 filhos, todos eles casaram no mundo. Tola, irmãos, e ele foi um juiz de Israel que Deus usou. O cara sem noção, Deus usou. Jair e Jefté, vou falar sobre Jefté, depois falar sobre Sansão. Então Tola, Jair, Jefté, Ibsã, Elon, Abdon, Sansão, Eli e Samuel. Eli, vocês conhecem a história. Samuel, eu vou falar sobre Jefté e sobre Sansão. Vão lá, em Jefté houve 15 juízes durante 300 anos, é muito tempo. Vamos falar sobre Jefté, que está lá no Heróis da Fé. Não era para estar, mas está. Amém? Capítulo 11, é isso? Versículo 1. Vamos ver quem era Jefté. Jefté era quase o filho, o neto da rainha Elizabeth.
Era Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefté. Parece que Jefté era assim um mau elemento, brigador, criador de caso. Estava tão ruim nas pernas. Vamos chamar Jefté? Vamos chamar o Fernandinho Beiramar, Marcola, que mais ou menos isso. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando grandes, expuseram Jefté e disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Ele era bem relacionado. Fechou? Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Aminon contra Israel. Quando pelejaram, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi e disseram a Jefté: vem e ser nosso chefe. Coitados. Que fazem? Que fase, irmãos, que fase. Venha ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Aminon. Porém Jefté diz ao ancião de Gileade: porventura não me aborreceste a mim e não me expulsaste da casa de meu pai? Porque pois vindes a mim agora quando estais em aperto? O cara nem queria, o negócio está tão ruim que ele nem queria, né? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti. Vem pois conosco e combate contra os filhos de Amon, e ser nosso chefe sobre nossos moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornares a levar para combater contra os filhos de Amon, o Senhor nos daria a mim, então eu serei por cabeça. Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizesse segundo a tua palavra. Então é o que eu quero dizer para os irmãos aqui, para os irmãos entenderem o que a palavra de Deus quer nos ensinar. Você, mais uma vez, quero animar os irmãos, porque eu sei que muitos irmãos têm muita dificuldade de se exporem, de serem ousados, porque eles olham para a vida deles e olham às vezes para a condição que está vivendo familiar e acham que eles não têm bala para fazer. Aí só piora. Não, porque esse cara aqui não tinha condição nenhuma de ser líder em Israel, e ele estava em Hebreus 11, parece que Deus se põe Jefté, põe aí para mim. Tem nada aqui na vida desse homem, tem nada, não, e ele não parou aí não, ele foi piorando a situação. A Bíblia chama ele de herói da fé, de exemplo de fé. Me ajuda aí. Você não pode cruzar os braços diante do que você vê na sua casa, sua vizinhança, na cidade, na igreja, onde quer que você esteja, como é na sua casa. Às vezes tem muitos pais vencidos por longos anos, às vezes não foi um bom testemunho, e agora ele está vendido, com medo, porque sabe que a esposa, ou os filhos, ou a família da esposa, ou a família dele, ou os filhos, quem quer que seja, não acredita mais nele. Não, Jefté não tinha condição nenhuma, zero, para ser um líder em Israel, e muito menos para estar nos heróis da fé. Aí você olha para você, eu tenho certeza que você e eu somos melhor que Jefté. Estou fazendo a comparação para os irmãos entenderem, é até uma brincadeira. Amém? Você, mamãe, que às vezes deixou os dias passar, levanta, como Débora falou, desde que os líderes se levantaram, o povo foi solidário. Às vezes você está ao longo dos anos vendido, mas você pode começar hoje a ter ousadia
e fazer o que Deus quer que você faça. E Deus vai fazer e vai cobrir você de autoridade, porque o dia se chama hoje. O que nós vemos são homens vencidos, mulheres vencidas e que vão ficar vencidos. Só que no livro de Juízes mostra que não é assim. Não é assim. Às vezes você tem um mau testemunho ao longo da vida para sua família, para seus parentes. Só que você pode botar o pé no freio e de novo. Não importa. É hoje. Deus desconsidera essas coisas. Por incrível que aqui nós estamos vendo. Lá no início do livro de Juízes, Deus falou assim: não, mas nós vamos de novo aí. Ó. Ele falou: eu disciplinei você, mas vamos de novo. E foi fazendo de novo. E aqui os versículos vai repetindo. E o povo fez o que era mal perante o Senhor e foi escravizado. Aí clamaram ao Senhor, levantou um juiz. Aí depois repete, Ctrl+C, Ctrl+V de novo. Não, você não pode ficar vencido por resto da vida. Amém? Não precisa. Deus vai levantar você e escrever uma nova história na sua família. Claro que vai. Porque senão a Bíblia está mentindo. Nós estamos gastando tempo à toa. Não. Aí Jefté se levanta, um bandido, mal relacionado. Eles chamam ele para ser líder. E ele ganha a guerra. Não. Oi. Aí Jefté na guerra, ganha a guerra, ele faz um voto. Vocês conhecem o voto de Jefté? Quem conhece? Jefté fala assim: quando eu chegar em casa, a primeira pessoa que eu ver, vou sacrificar em oferta ao Senhor. Primeiro que ele não conhecia nada da história de Israel, porque não era princípio de Israel fazer sacrifício humano. Ele não podia falar um negócio desse. Aí, na hora que ele está chegando em casa, quem chega na porta? Alegremente cantando, dançando. A menininha dele. A única. A única filha. Ô Jefté. Por que ele está nos heróis da fé? Para que hoje você olhar para a história de Jefté e você falar assim: ainda dá para mim. Ó Senhor, obrigado. Amém. A esperança. Vai dar para mim. Estou perdido não. Estou perdido não. Me calei por muito tempo, deixei correr, mas agora não. Agora não vou mais. Eu vou posicionar. Eu vou lutar pela causa. E eu creio que Deus vai fazer. Vai ou não vai? Ah, mas eu... Meu irmão, esquece. A Bíblia fala que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Porque se fosse tratado, é igual aquilo ali que vocês viram ontem. Descer fogo do céu na sua cabeça. Deus não relaciona com ele assim. E vou provar para você. Você que tem filho. Quantas vezes seu filho te aborreceu? Você deixou de amar? Tem um episódio, uma história, deve ser verídica. Um filho adolescente com a mãe. O filho queria fazer uma coisa, a mãe falou com ele que não deixava. Não deixo, não libero, não e não. Aí ele pegou e falou com a mãe dele assim: ó mãe, então tá bom, mas é o seguinte, a senhora, eu vou cortar o relacionamento com a senhora. Ela falou assim: eu não preciso do seu amor. Eu te amo, indiferente se você me ama ou não. Eu te amo. Eu não preciso do seu amor, mas eu te amo. Eu não preciso de retorno seu. Amém? Deu para você entender? Deus fala para você assim: eu te amo. Eu sei que você não é de confiança. Jesus disse isso. Ele não confiava nos caras, mas ele amou. Judas chegou
no jardim de noite, deu um beijo em Jesus. Jesus falou assim: amigo, para que vieste? Jesus foi irônico? Jesus era irônico, não era? Aquele que não cometeu pecado, nem dolo nenhum achou na sua boca. Ele chamou Judas de amigo, porque ele o considerava como amigo. Se Judas não era, problema. Jesus era tão amigo de Judas que deu ele a bolsa de dinheiro para ele tomar conta. Era um relacionamento top da parte de Jesus. Isso é para você entender. Ninguém nunca desconfiou que Judas era o traidor, e Jesus sabia. Jesus nunca tratou Judas com indiferença. Estava reto, meu amor. Você entender isso de Jefté. Você já viveu sua vida cristã, no banho-maria, mas dá para você pegar voo de novo. Deus vai fazer você voar de novo. A história de Jefté, não vou ler aqui porque não é de nosso tempo. Mas ele sacrifica a filhinha dele. Menos, né, Jefté? Menos. Aí Deus bota ele nos heróis da fé, para você entender e eu entender que Deus é amor. Amém? Não, você lê o texto e você fala assim: não dá. Verdade? É ruim de ler? É ruim de ler, não é? Eu não gosto de ler a história de Jefté. Não, nesse ponto. Não é? É que nem conta muito a história dele de vitória, mas ele foi um juiz vitorioso e faz um trem desse. Ah, não? Fechou? Amém. Você pode até o resto da sua vida, você que está ouvindo aqui hoje, ficar de braço cruzado, igual o Marinaldo está ali. Você pode ficar, mas não com essa desculpa que você não é capaz. Você pode arrumar outro, não quero. Aí mudou tudo. Eu não quero fazer nada. Tá bom assim. Beleza. Fechou. Está sendo sincero. Mas por incapacidade, não fala mais. Porque você está sendo esclarecido que não. Amém? Amém ou não amém? Amém. Essa é a realidade. Vamos lá passando. Aí tem esses outros juízes aqui. Você lê depois. O filho dele casou tudo no mundo, mas foi juiz de Israel, ele não povo. Testemunho bem ruim. Está aqui. Aí, vamos ver, 13, nascimento de Sansão. Quando nós vemos o nascimento de Sansão, se agora deu. Agora vai. Porque esse cara é um... Nossa, o cara é fogo. A forma que nasce. Tendo, Juízes 13, tendo os filhos de Israel essa história, esse versículo é um monte de vezes na Bíblia. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Os filisteus é ali na faixa de Gaza, tá? Não sei se aquele pessoal da faixa de Gaza são descendentes dos filisteus, mas os filisteus moravam ali em Gaza. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher, normalmente as mulheres eram estéreis quando ia nascer uma figura, né? Não tinha filhos, a mulher estéril não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher e seu marido, então foi a mulher a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante a de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome.
Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não beba vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando essa se achava sentada no campo, porém não estava com seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo noticiou seu marido, e lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu sua mulher. Tendo chegado ao homem, lhe disse: eis que tu falaste a essa mulher. Ele respondeu: eu sou. Tá bom para você ver, viu? Qual que eu uso? Ah, Esse aqui, ó. estou vendo, tá? Focando na minha mão aqui. Som. Onde eu parei? Eu sou. Você conhece esse nome? Eu sou o que sou, falou para Moisés. Então disse Manoá: quando se cumprir as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarda-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quando procedes da videira não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerás, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permite-nos deter-te e te prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se prepares holocausto ao Senhor, oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá, eu estou lendo a história do nascimento dele, amados, para vocês verem como é um milagre o nascimento de Sansão. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que eu possa se cumprir a tua palavra? E palavra te honraremos. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares, e os apresentou sobre uma rocha do Senhor, e o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Irmãos, momento assim, né? Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, e que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor. Manoá nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado essas coisas. Ela foi muito sensata, né? Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor a abençoou. Sansão quer dizer filho do sol. Ali já não foi legal, já era um costume pagão. Eles eram tão arraigados do paganismo dos deuses que mete o nome dele de Sansão, filho do sol. Eram os deuses lá. Já começou ali. O menino cresceu e o Senhor... Não, é um filme para se fazer. Amém? E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manedan, entre Zorá e Estaol. Aí Sansão era um homem ponto fora da curva, ou não? Extraordinário. Aí Sansão vai lá em Tímina, lá em Gaza, lá na região dos filisteus, casar com a mulher lá. Começou a pisar na bola. Ele fez 3 casamentos, 3 relacionamentos errados, com essa mulher aqui de Tímina, depois com a prostituta e depois com Dalila. Ele não podia tocar coisa imunda em cadáver. Ele matou um leão, na volta tirou mel do corpo do leão
e deu para os pais. Você sabia que tem uma abelha que faz mel de carne carniça? Isso. Tem uma abelha que faz mel, e ele pegou esse mel, essa abelha, esse mel e deu para os pais. Ele não podia tocar no animal morto, e muito menos desse mel para os pais, né? Me ajuda aí. Isso, Então, Sansão, ele nasce desta forma e tem uma vida toda atrapalhada. E vocês conhecem a história, ele paga com a vida as atrapalhadas dele e salva Israel. Tudo bem. Ele está nos heróis da fé. Mas a gente vê isso aqui e olha para a nossa vida, nós não temos desculpa. Amém? Amém. Nós não temos desculpa para não proclamar, porque é sério a não proclamação. Uma vez tinha uma moça na igreja, não sei se era mesmo, e namorou com um rapaz incrédulo e casou com ele. Quando ela namorava e ela foi ficar noiva, ela também saiu ficar noiva. Um dia ela me falou que ia ficar noiva. Eu perguntei para ela assim: deixa eu te fazer uma pergunta, você ama o seu noivo? Ela ficou mal na fita. Se eu amo, sim. Acho que você não ama ele, porque você conhece a verdade. E ela conhecia mesmo, ela andava junto com a Valéria. Falei assim: deixa eu te falar, o dia que você fizer assim, você volta. Mas não voltou até hoje. Você volta. Você já falou para o seu marido, para o seu noivo, o risco que ele corre se ele morrer? Ela ficou me olhando. Não. Então você não ama ele, porque ele está enganado. Ela ficou mal, né? Ficou mal. Hoje ela é católica, pra você ter ideia. E ela não era meia boca, não. Ela era amiga da Valéria na fé. Fez curso do Verbo Vivo junto com a Valéria. Amados, é sério uma pessoa andar com a gente e não sabe, não importa se ele vai converter ou não, você deixar ele enganado. É muito sério isso. Concorda que é sério? Vamos pegar você que está aqui, que não nasceu num lar cristão. E quando você nasceu num lar cristão, é fluxo da vida. Amém? Imagina que isso aconteceu. Mas pega eu, por exemplo, Marinaldo também, Daniel. Eu fico pensando como que eu cheguei a crer no Senhor e estar na vida da igreja. Que sorte que eu dei. Por que eu? Imagina se você não conhecesse o Evangelho até hoje. Que zica. Que zica. Porque quando você foi criado num lar, você já cresceu ali e aprendeu. Mas quando você não foi, é engraçado, não é? Por que eu? Por que eu estou aqui? Deve ter muita gente aqui assim, pensa dessa forma. Mesmo os que nasceram, igual meus meninos nasceram, eles ainda olham e falam assim: engraçado, estou aqui. Estou aqui. Eu olho para mim assim, como Deus me chamou, eu tinha 25 anos de idade, em 1987, não tinha, hoje, irmão, lá em cidade você tropeça, irmão, lá à noite, uns indo para reunião, à noite é mais engraçado, quarta-feira à noite é muito interessante, irmão descendo, irmão subindo, irmão descendo, coisa mais engraçada, você vai andar na rua, tem umas 3 grupos, cada um orando mais alto que o outro. Em 87, não. Quando eu converti, o padre falou lá no altar dos mercenários religiosos da cidade, porque eu tinha convertido na época. Foi uma coisa assim, bem... Não tinha cristão na cidade. Por que Deus me chamou e não chamou a minha tia, que é muitas vezes melhor do que eu?
ou minha avó, até hoje, ou minha mãe, ou meu pai. E eu era um problema em pessoa. Minha mãe não era, mas ela não converteu até hoje. É assim que a gente fica pensando, né? Porque eu tinha uns amigos jóia, eu era o pior da turma, e eu converti, e meus amigos não. Não tem uns negócios assim. Eu não era uma boa companhia. Chegava agora na quaresma, meus amigos tudo pararam de beber, eu não. Da quaresma? Não, eu bebia na quaresma, sem medo de ser feliz. Eu não tinha razão para parar de beber. Eles pararam. São Luís, você não para? Não, eu não. Nada a ver. Vão, não vou, não estou bem. De vez em quando eu conseguia puxar um, mas... Irmãos, por que eu? Eu criei, por isso que eu falei. Sansão é um exemplo muito... Porque começou bem, os outros não. Os outros lá já começou tudo errado. Mas Sansão, ele teve uma vida toda errada, mas nasceu de uma forma sobrenatural. Mas ele está nos heróis da fé. E você que está aqui, você está na lista dos heróis da fé. O seu nome está escrito lá nos heróis da fé. Aquele que vem a mim, não escapa da minha mão. Você não vai escapar. Entendeu? Você não está aqui porque você não tinha nada para fazer. Você está aqui por causa do Espírito de Deus na sua vida. Senão você não viria. Você está sentado me ouvindo aqui porque o Espírito de Deus está na sua vida. Porque senão você teria comichão no seu ouvido. Você ia ali, ia para lá, ia para outro lugar, menos aqui. Amém? Então, você pode recomeçar lá na sua casa, às vezes ao longo dos dias, deixou a desejar. Zero, reseta. Começa do zero. Amém? Não, está liberado. Passa a régua, né? Durante o dia passa a régua. Queridos, essa história de Sansão, Luiz, eu tive uma experiência com ela mais ou menos uns 3 anos atrás. O Senhor falou fortemente comigo. Eu quero compartilhar rapidinho com os irmãos. Todo mundo conhece a história. A força dele estava no cabelo. No capítulo 16, verso 21 e 22, fala assim: então os filisteus agarraram, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Amarraram-os com correntes de bronze e os puseram para virar o moinho na prisão. Eu estava passando uma situação muito delicada, sabe, Luiz? Eu estava precisando desse reset na minha vida e o Senhor me trouxe, num dia orando diante de Deus, o versículo 22. Eu quero profetizar nessa noite, sabe? Para o coração dos irmãos. Não sei como é que está a sua vida, não sei como é que você está diante de Deus, mas a palavra que eu recebi do Senhor, a consolação que eu recebi da parte dele, eu quero passar para os irmãos. Fala assim no verso 22: mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Amém. Sabe, então Deus tem, Luiz, uma nova história. Deus tem um recomeço. Deus tem esse cabelo, essa força do Espírito Santo em nós. E Ele não vai apagar o pavio que fumega. Ele não vai esmagar a cana quebrada. Eu quero profetizar nessa noite que o seu cabelo vai crescer. A força do Espírito vai renascer sobre a sua vida. E aquilo outrora que foi perdido, nosso nome está lá, Luiz, nos heróis da fé. O Senhor não nos escolheu por acaso. E esta é a palavra que o Senhor me falou: Diego, seus olhos estão vazados, você está rodando moinho, você está todo arrebentado. Mas eu declaro sobre a sua vida a minha palavra, que a sua cabeça em breve começará a crescer o cabelo de novo. E essa palavra me marcou muito, eu queria compartilhar com os irmãos. Irmãos, Deus vai usar nós. Deus usou alguém e te alcançou. Amém? E esse alguém, você depois foi conhecer, não era lá essas coisas nada. É assim mesmo. Nossa. Só
que Deus precisa dos homens clamarem. Porque se ele não clamar, vai às pedras mesmo. Amém? Então eu queria animar você que está aqui, e nós vamos orar. Comece na sua casa, porque dentro de casa às vezes as coisas são um pouquinho mais complicadas, porque a família nos conhece. Não é assim? Nós às vezes não tivemos, vacilamos, nós pegamos os mais novos, eles já aprenderam, eles vai numa reta, subindo e não dá testemunho, às vezes nós pipocamos na jornada. Aí você diz, não, agora não, eu vou retomar. Imagina, você está indo aqui para Barbacena, você chega lá em cima, você cai. Aí eu vou ter que voltar lá embaixo e começar de novo. Aí você volta aqui embaixo, é assim que você faz? Ou você levanta e anda? Continua. Aí chega lá na frente, você cai de novo. Você, vou voltar na fazenda que eu caí aqui. Nunca. Você levanta e vai embora. Amém? Então você não pode ficar estático, porque você tem um raio de ação que só você trabalha nele. Então tira a condenação da sua mente, porque você está no livro dos heróis da fé, que é o livro da vida. Amém? Olha para sua casa, eu vou resolver isso aqui agora. Eu vou começar a falar disso aqui agora. Nós vamos botar isso aqui em ordem. Está tudo atrapalhado. Nós estamos morando num buraco na montanha, malhando trigo no lagar, mas nós vamos fazer tudo direito agora. Vamos construir uma casa, ir lá para baixo, morar lá, e vamos malhar trigo na eira e a uva no lagar, botar as coisas em ordem. Mas você vai, Deus vai fazer um milagre lá. Não depende, mas você não tem problema. Melhor ainda que você não sabe, você vai aprender com Deus. Se você souber, aí você vai atrapalhar o processo todo. É isto que Deus faz. Nós vimos esses homens aqui, homens atrapalhados. Jefté, meu Deus do céu. Gideão, no final, ele se atrapalha todo na idolatria. Ele está aqui, inclusive nos heróis da fé. Amém. Põe no seu coração que você é uma peça no movimento de Deus. Amém? Deus não te deu uma família para te decepcionar. Deus te deu uma família para alegrar seu coração. Amém? Põe pilha nisto, em nome de Jesus. Aí, se você quiser, chama sua família para orar juntos, e vamos chorar juntos, vamos cantar juntos, vamos orar juntos. Amém? O Senhor nos trouxe para isso, porque no tempo decorrido nós somos mestres. Amém? Nós não somos mais alunos, não, somos mestres. Vamos aprender sempre, mas somos mestres. Amém?